Estudo do livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 14, dia 18 de outubro de 2025. Versículo 14. Os patrucitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas. Os patrucitas eram um povo que habitava a região de Patros, no Egito. Os casluítas eram um povo que habitava a região de Casluí, possivelmente no norte da Arábia. Os filisteus se originaram dos casluítas, mas se estabeleceram na região costeira de Canaã, onde fundaram 5 cidades-estados. Os caftoritas eram um povo que habitava a ilha de Cafitor, que alguns estudiosos identificaram com a ilha de Chipre. Explicação de Gênesis 10:14. A origem dos filisteus e sua relação com outras tribos antigas. No livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 14, há uma referência a diversas tribos antigas, entre elas os patrucitas, os casluítas e os caftoritas, dos quais se originaram os filisteus. Essa passagem bíblica é importante para entender a história dessas tribos e sua relação com os filisteus, que foram um dos povos mais conhecidos da antiguidade. Os patrucitas eram uma tribo que habitavam a região da atual Líbia, enquanto os casluítas eram originários da Mesopotâmia. Já os caftoritas eram provavelmente de origem cretense e se estabeleceram na costa do Mediterrâneo Oriental, na região que hoje é conhecida como Palestina. Foi a partir dos caftoritas que surgiram os filisteus, que se estabeleceram na região costeira da Palestina por volta do século XII a.C. Eles se tornaram conhecidos por sua habilidade na guerra e por sua cultura material avançada, que incluía a produção de cerâmica e o uso do ferro. Os filisteus tiveram uma relação complexa com os israelitas, que também habitavam a região na época. Em diversos momentos da história bíblica, os filisteus foram inimigos dos israelitas e travaram diversas batalhas com eles. No entanto, também houve momentos de convivência pacífica entre os dois povos, e alguns filisteus se converteram ao judaísmo. Além disso, a cultura material dos filisteus teve uma influência significativa sobre os israelitas. Por exemplo, a palavra filisteu, em hebraico, se tornou sinônimo de inimigo, mas também foi usada para se referir a objetos estrangeiros, como a cerâmica produzida pelos filisteus. A referência bíblica a Gênesis 10:14 é importante porque mostra que os filisteus não surgiram do nada, mas eram parte de um contexto mais amplo de tribos antigas que habitavam a região. Além disso, a passagem bíblica sugere que os filisteus tinham uma relação complexa com outras tribos, o que pode ajudar a entender melhor a história da região na época. Em resumo, a referência bíblica a Gênesis 10:14 é uma pequena parte da história complexa e fascinante das tribos antigas que habitavam a região da Palestina há milhares de anos. Ela nos ajuda a entender melhor a origem dos filisteus e sua relação com outras tribos, e mostra como a cultura material e as relações sociais entre esses povos podem ter influenciado a história da região. Amém. Tem continuação.